Vamos voltar a falar aqui sobre a crise do leite, viu? O setor espera, né, que o governo abra essa investigação de dumping nas importações de leite em pó do Mercosul. E vamos saber mais como é que está a situação lá em Minas Gerais, o maior produtor de leite do país. Eu vou conversar então agora com o presidente, né, o Antônio de Salvo, que é presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Muito bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite, Simone. Vamos lá, né, Antônio, essa situação. Eu queria saber de você. A gente está noticiando aqui queda no preço, né, pago ao produtor, o setor questionando, então, a prática desleal aí do leite em pó importado, que chega mais barato por aqui. A situação agravando-se cada vez mais. E eu queria saber de você como é que prejudica aí a cadeia leiteira no estado. Vamos lá, vamos pontuar algumas coisas importantes. Primeiro, aqui no estado de Minas Gerais, são mais de 200 mil produtores de leite. E a grande maioria desses produtores, pequenos produtores, abaixo de 250 litros dia. E os preços praticados agora para o produtor estão menos de R$2, com um custo médio de R$2,30. Então, o produtor está tomando 30 centavos de prejuízo ou mais. Isso, exatamente, como você disse, pelas importações que continuam muito acima da média histórica. A gente tinha umas exportações aí no ano de 2022, 2023, por volta de 2, 3, até 4% do leite em pó importado dos países do Mercosul, leia-se Argentina, a grande maioria, um pouco do Uruguai. Mas nós tivemos agora, nos meses passados, quase 11% do volume total produzido no Brasil. Isso está inviabilizando completamente o produtor rural de leite mineiro e brasileiro. Certamente muitos vão sair da atividade, e isso é um problema que, para frente, isso pode acarretar um desequilíbrio completo na cadeia. Não só na cadeia do produtor de leite, mas também dos laticínios, das cooperativas. O governo federal precisa de ter uma atenção absoluta para aceitar o pedido antidumping feito por nós, pela CNA e por nós das federações, para que isso entre em validade imediatamente. Esse pedido está na mão do governo desde agosto de 2024 e ele até agora nada fez. Pois é, né, Antônio, essa questão aí em relação à CNA que pediu na investigação de dumping, né, da prática de dumping, mas o MDIC, né, o Ministério, em decisão preliminar, está colocando alterou, né, melhor dizendo, esse entendimento técnico, né, sobre aquela similaridade entre o leite in natura, o leite em pó. Então, não está, assim dizendo, aceitando, não é? Porque a cadeia leiteira, né, o leite in natura não poderia questionar aí em relação ao leite em pó, que é da indústria, enfim. A CNE defende, então, que continuem essas investigações, a aplicação dessas medidas de antidumping. Ainda não se tem nada em relação a isso, mas essa aplicação, quando se chegar, não vai resolver o problema hoje? Vamos lá, vamos pontuar primeiro só o problema. É óbvio que ninguém vai trazer leite fluido da Argentina ou de país nenhum. Você não transporta água, você transporta leite em pó que você reidrata. Então, apesar do produto que entra no Brasil ser um leite em pó, ele torna-se produto reidratado aqui. Então, quem tem que discutir as ações somos nós mesmos, não é a indústria. Esse é o primeiro ponto. Então, o Ministério Médico está enganado com esse posicionamento dele. O segundo ponto, e que precisa ser dito para todos que estão nos vendo e nos ouvindo, é que se nós aumentarmos o preço pago ao consumidor hoje, R$1, aumentar em R$1, quer dizer, se o leite for pago a R$1,90 ou R$2, passar para R$3, a inflação brasileira, eu vou repetir, a inflação brasileira vai aumentar em 0,00034 pontos. Então, se o governo está com medo de, porventura, não mais deixar entrar o leite importado, porque isso pode aumentar o preço do leite, o HT ou seus derivados, isso não acontecerá. Acontecerá o contrário. O governo está optando por deixar mais de 1.150.000 produtores de leite e suas famílias numa situação de penúria para valorizar um leite em pó argentino que lá atrás foi subsidiado, se hoje não é mais, mas entrou com subsídio e entrou de forma desigual. Então, eu não sei se isso vai, neste momento, resolver todo o problema da cadeia produtiva do leite, que se arrasta durante todos esses anos, porque nunca o Brasil olhou para o produtor de leite. Mas já é um primeiro passo para que nós possamos continuar mantendo essa cadeia viva, essa cadeia com o mínimo de decência,
para que a gente possa manter não só a produção de leite, mas a parte social dessas pessoas que estão no campo, precisam se manter no campo, porque não tem nem aonde ir, o que fazer nesse momento. Então, a gente gostaria de reforçar a importância de termos um diálogo direto, para não ficarmos questionando se é leite em pó, se é leite fluido, e se quem é que vai ter que discutir essas ações de dano. Ô, Antônio, hoje quanto de leite em pó está entrando no país, né? Porque a gente sabe que a cada mês isso vem crescendo, né? Mas hoje a gente tem como saber quanto de leite em pó está entrando no país? Importado. Eu não sei te informar qual é o volume que entrou nesse mês passado, mas a gente sabe, eu sei te informar qual é os percentuais. Mais de 8% do que é produzido no Brasil, equivalente ao leite in natura, está entrando de leite em pó. Então, vamos falar também uma verdade aqui, além das que foram ditas. Nós aumentamos um pouco a produção de leite exatamente porque nós tivemos preços melhores, principalmente em início de 2024, a partir de maio, junho, julho, nós tivemos uma melhora de preço. Então, o produtor investiu em tecnologia, investiu em genética, mas principalmente investiu em melhoria na alimentação desses animais já existentes. Então, nós tivemos um pouco de acréscimo no volume produzido no Brasil. E a gente vale lembrar que o leite em pó, toda vez que ele entra no Brasil, é para equilibrar a falta do produto no Brasil ou a sobra no produto no Brasil. Quando falta, o Brasil importa um pouco mais, e aí sim sai de 2%, 3% e passa para 5% de volume importado de leite em pó, para que ele equilibre a diminuição de oferta, ou quando aumenta o produto, aqui no Brasil, a disponibilidade, ele diminui a importação. Então, essa importação é histórica e ela sempre ficou por volta de 2% até 5%, exatamente para equilibrar o mercado. E no ano passado, nós tivemos meses com até 11% de importação, desequilibrando completamente toda a cadeia. Há uma ociosidade aqui em Minas Gerais, dentro dos laticínios, que estão trabalhando com uma ociosidade muito grande, e também nas nossas cooperativas. Então, isso desestabiliza uma cadeia muito importante, que é a cadeia da pecuária leiteira, que emprega centenas de milhares de pessoas, e nós temos que continuar conversando e dialogando e pressionando com o governo federal, que, eu repito, está optando por beneficiar o produtor de leite argentino e do Uruguai e não beneficiar o produtor de leite mineiro e brasileiro. Isso não é aceitável. Como você falou, as conversas, né, os diálogos, eles devem continuar ocorrendo, mas essa decisão do MDIC ainda vai acontecer por agora, este ano, ainda porque foi uma decisão preliminar. Não é? A CNA ela entrou com esse recurso, mas pode sair por agora, para o ano que vem, enquanto isso o setor fica nessa expectativa, não é? Nós tivemos uma reunião quinta-feira passada, ou amanhã faz uma semana, e nada ficou decidido. O produtor de leite não aguenta esperar mais. Nós estamos com o nariz e a boca debaixo d'água. Você não fica mais do que 30 segundos, 1 minuto submerso. Você morre asfixiado. O produtor de leite, neste momento, precisa de uma solução. Essa é a primeira solução. A outra solução nós vamos trazer depois, mas o primeiro momento é terminar com esse acréscimo de 5%, 6% acima dos 2% histórico, para que a gente possa equilibrar a cadeia. O governo federal precisa, e o governo que se diz governo de todos, ele está prejudicando exatamente o pequeno produtor, porque o grande produtor negocia com os laticínios, negocia com as cooperativas um preço para o ano inteiro. E mesmo assim ele tem mais fôlego para aguentar momentos de depressão de preço como esse. O pequeno produtor precisa desse dinheiro para se manter vivo no campo. Então, nós estamos com a seca prolongada aqui em Minas Gerais, as chuvas estão irregulares e o leite já caiu no 6º mês consecutivo. Isso é insuportável para o nosso produtor de leite e nós não podemos deixar isso continuar acontecendo. É temerário que a gente tenha que esperar para o ano que vem. Eu não sei quantos sairão da atividade, nem sei para onde esse pessoal vai, porque não tem outra coisa a se fazer no campo. Basicamente, o leite é um monopólio, é o sustento dessas famílias. E vale lembrar que essas famílias recebem pouco mais de um salário mínimo para a família, muitas vezes, o marido, mulher e alguns filhos. Então, nós temos que ter uma atenção especial a esse produtor, e é o que o Sistema FAENG está fazendo para que a gente acuda esse produtor de leite tão sofrido nesse momento difícil, e ainda mais com essa entrada gigantesca de leite em pó
atrapalhando completamente a cadeia com a anuência do governo federal. Nessa última questão que você colocou aí em relação ao leite, né, a entrada do leite atrapalhando a cadeia aqui, pecuária brasileira, o que pode ter levado o MDIC a essa decisão preliminar que alterou esse entendimento técnico, vamos colocar assim, né, entre essa similaridade do leite in natura e o leite em pó, diante do que a gente já ouviu aqui, da CNA falando, que tudo foi colocado lá dentro do processo, né, em relação ao quanto que o leite está chegando aqui, mais barato, competindo aí com o leite brasileiro? A gente não entende como é que o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio chegou a essa conclusão. Eu acho que eles estão procurando algum tipo de saída para não fazer a tarifa necessária nesse momento. E eu acho, isso é um achismo nosso dentro do setor, é que o medo é que isso possa vir a aumentar um pouco o leite e seus derivados e aí sim trazer a tão não desejada por esse governo a inflação dos alimentos, que é o que está segurando ainda um pouco da popularidade desse governo. Então, o que a gente está pensando que pode estar acontecendo, e a gente é só uma suposição, porque quem está pensando são eles, não nós, é que eles estão achando, empurrando a gente pela barriga, como se fala, para não dar a medida necessária no antidumping. Quer dizer, você pode fazer várias coisas. Você pode fazer dentro da entrada no Brasil. Você pode fazer uma inspeção maior nesse leite que está entrando. Quer dizer, nós sabemos que temos livre comércio com o Mercosul e não fizemos tarifa protecionista lá atrás, como eles fizeram no açúcar nosso, por exemplo. Mas, nesse momento, é uma questão social, mais do que uma questão econômica. É uma questão social. São algumas trades que estão importando, entrando com volumes gigantescos de leite em pó aqui no Brasil, comparado com o que nós produzimos, e desequilibrando a cadeia. A gente realmente não entende porque o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ainda não fez alguma coisa. E também não entendemos porque o Ministério da Agricultura também está tão calado no que diz respeito aos seus produtores rurais. Os produtores rurais, nós dependemos do Ministério da Agricultura que coordene, que tome conta do nosso povo. Isso não está acontecendo por parte do governo federal, nem no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tampouco no Ministério da Agricultura. Antônio de Salvo, presidente da FAENG. Antônio, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, né, trazendo a realidade do setor e essa expectativa toda em relação ao leite, né, em pó que está chegando aí do Mercosul. Muito obrigada, boa noite e até uma próxima. Obrigado, Simone Garcia. Tomara que da próxima vez a gente tenha uma solução para esse impasse tão dificultoso para os nossos produtores. Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.